Viver nos Estados Unidos, como todo país, tem sempre o lado bom e o lado ruim. Hoje nesse vídeo eu queria abordar com você o lado bom de estar morando nos Estados Unidos e também o lado ruim, sem filtro, que muita gente não fala, e eu vou te falar tudo aqui nesse vídeo. Um dos motivos que me fez querer mudar para o Brasil foi a segurança. Por mais que os Estados Unidos ainda não é um país perfeito, tem muita coisa ainda para melhorar, mas é um país que eu me sinto muito seguro. Apesar dos problemas, eu me sinto muito seguro. Por exemplo, agora eu tô aqui, ó, nesse parque, né? Tá frio aqui, não tem ninguém, mas a possibilidade de alguém vir aqui me assaltar, pegar minha câmera ou pegar meu celular é praticamente nenhuma. Lógico que os Estados Unidos tem a violência também, não é um país perfeito, como a gente acha, que não tem crime, que não tem assalto. Tem sim, mas não é nada comparado com o Brasil. Tô aqui faz mais de 5 anos, eu não me lembro os momentos que eu me senti inseguro aqui, de estar andando com meu celular num parque, ou usando um tênis, ou usando, sei lá, um relógio. A possibilidade de alguém vir aqui te assaltar, querer pegar isso é muito nula. É lógico que tem os locais específicos, bairros mais perigosos, mas normalmente é um país muito seguro. É lógico que eu não fico moscando no metrô, eu ando muito de transporte público, então tô sempre com meu celular na bolsa, no bolso da frente, minha carteira no bolso da frente, mas normalmente é um país muito seguro e eu me sinto muito seguro de estar aqui. Outro ponto positivo para mim, como o americano lidar com o esporte. Os Estados Unidos é um país que incentiva muito a prática de esporte. Desde quando você vai pro colégio, pro colegial ou mesmo para a faculdade, você pode estar aplicando pro seu time, pro time da faculdade, se ele tiver. Às vezes a faculdade tem vários times de vários esportes, você pode estar aplicando e pode estar jogando pela faculdade. É lógico que algumas faculdades tem o time mais específico, por exemplo, tem faculdade que o melhor time é de futebol americano, então às vezes a pessoa que aplica para lá, ela já vai querer com a intenção de jogar futebol americano e vice-versa, mas tem faculdades que você aplica, tem vários esportes que você pode estar jogando pelo time da faculdade e acabar fazendo sua faculdade, e muitas vezes um desses jogadores acaba virando jogadores profissionais. A gente tem casos de players da NFL, da NBA, que acabou começando no college e depois acabou indo para a liga profissional. Isso é uma coisa que eu acho muito legal nos Estados Unidos. Outro ponto que eu acho interessante aqui, principalmente na região que eu tô, eu não sei se é assim em outros estados, em outras regiões, é a diversidade cultural. Aqui, principalmente em Nova York, a gente vê gente do mundo inteiro. Então você tem contato com pessoas de outros países, de outras realidades. A gente acaba conhecendo um pouco mais essas pessoas. É uma mudança muito grande na vida, porque às vezes eu mesmo, que vim do interior de São Paulo, uma cidade muito pequenininha, quando eu cheguei em Nova York, eu tive contato com alemão, com indiano, com francês, com italiano, e você acaba conhecendo um pouco da diversidade cultural do mundo. E você acaba abrindo a sua mente para algumas coisas que antes você não tinha contato, e a partir do momento que você começa a ter contato, a aprender, você acaba mudando de opinião e acaba crescendo como pessoa. Aqui, principalmente aqui em Nova York, que tem uma diversidade cultural muito grande, é uma coisa que eu vejo isso como um lado bom para os Estados Unidos. Ponto positivo, na minha opinião, é o crescimento pessoal. Frank, como assim crescimento pessoal? Galera, imagina, você tá num país que ninguém te conhece, você não fala a língua, é você por você. Se você não fazer por você, ninguém vai te fazer. Então você acaba te colocando numa situação, te tira da zona de conforto, te acaba fazendo um crescimento pessoal muito grande. Existem situações aqui, se você não fazer, ninguém vai fazer pra você. Às vezes no Brasil, só o fato da gente falar a língua fluente ajuda bastante. Mas aqui, ainda mais no começo, se você não falar inglês, tem muitas situações que vai te colocar numa zona de conforto e você vai ter que bater de frente com isso para evoluir, para ir para o segundo level. Então eu vejo que os Estados Unidos me fez crescer muito como pessoa, me colocou em situações que se eu tivesse no Brasil eu não enfrentaria, e a gente começa a dar valor para algumas coisas que antigamente no Brasil a gente não dava valor. Transporte público, galera, é lógico que isso vai depender de qual região dos Estados Unidos que você tá. Eu tô na região de Nova York tá ali atrás. Para mim o transporte público aqui funciona muito bem, eu não tenho carro, eu sei que tem algumas pessoas que têm carro, mas no geral, meus amigos, a maioria não tem carro. Vou falar que você não precisa. Se você trabalhar em Nova York, se você faz tudo em Nova York, você ter carro, você vai gastar pra caramba e você não vai conseguir chegar no serviço. Por quê? Porque é muito trânsito. Então, às vezes a pessoa tem carro pra fazer coisas fora de Nova York, mas muitas vezes em Nova York a pessoa quase não usa carro, porque é muito caro manter
um carro aqui, às vezes você paga mais caro na garagem do seu prédio do que no próprio financiamento do carro. O transporte público aqui acaba funcionando muito bem. Tanto metrô, a gente tem barco também, ônibus. Eu ando muito de metrô, eu ando todo dia de metrô, todo dia. Então eu nunca tive dificuldade. Depois que você começa a entender como é que funciona o sistema de metrô, você não tem problema. Então, no geral, o transporte público aqui é muito bom. É um pouco diferente da minha experiência do Brasil. É um ponto positivo pro país. Mas, Franklin, peraí, você só tá falando do lado bom dos Estados Unidos. E o lado ruim? Galera, o lado ruim, na minha opinião, o primeiro de tudo é a língua, a barreira linguística. Por mais que você fale inglês, por mais que você entenda, às vezes é difícil se expressar da maneira que você se expressa em português. Eu até vi uma entrevista da Bruna Marquezine, ela falando isso, e eu achei bem verdade. Ela fala assim, eu sou muito mais legal em português. E é verdade, gente. Por mais que a gente fale inglês, por mais que a gente sabe, tem muita coisa que às vezes acaba passando. Às vezes uma maneira que você se expressa em inglês não é a mesma coisa que você tá se expressando em português. Principalmente nos primeiros anos aí, é um lado negativo, mas você tem que enfrentar. Não tem jeito mesmo. Cara, clima, isso pode ser uma coisa boa e ruim. Eu moro na região de Nova York, pode ver que aqui tá um pouco mais frio. Hoje ainda não tá tão frio, hoje tá o quê? Tá 4 graus, já foi pior. Quando bate menos aí complica. Normalmente isso pode ser uma dificuldade para muitas pessoas. Eu particularmente gosto do frio. O que mais me pega é que durante o inverno, às vezes 4h30, 5 horas já tá escuro. Então isso te dá uma bugada no teu cérebro no começo. Pra mim não pega tanto, não pegou tanto. É lógico que você for para outros estados como a Flórida, Califórnia, Texas, são estados que o clima é mais parecido com o Brasil, mas para mim, para muitas pessoas eu vejo também que o clima pode influenciar bastante. Não vou falar que eu gosto do frio, mas para mim é muito longo. Começa em novembro e vai até março. E essa época de novembro até fevereiro, janeiro, fevereiro é muito frio. Às vezes não dá vontade de sair de casa. Dentro de casa a gente não passa frio, nos bares não, mas se precisar sair é frio, aí você tem que se colocar a roupa. Não precisa colocar muito roupa, é saber colocar a roupa certa e você não passa frio. Mas isso pode ser uma dificuldade que muita gente que mora em um país quente como o Brasil muda para os Estados Unidos e acaba sentindo. Diferença cultural, galera. Na verdade, essa parte não me pegou tanto, mas eu sei que para algumas pessoas que eu conheço isso pega. A questão de você não estar no Brasil, de você não ter aquela socialização como você tem com o brasileiro. Eu já consumia muita cultura americana no Brasil, em questão de filmes, música. Eu não sou um cara de sair muito, de ir em bar, essas coisas, mas se você é um cara às vezes que gosta de ir num botequinho ali, ir num barzinho ali, tomar uma com os amigos, roda de samba, pagode, essas coisas, talvez isso possa pesar muito para você. Porque aqui, principalmente nessa região, a gente trabalha muito. É lógico que a gente tem tempo pra fazer, pra sair e tal, mas eu vejo que no Brasil a gente acaba arrumando mais tempo pra essas coisas, né? E aqui, o lado de você estar aqui, você não vai ter a mesma coisa que você tem no Brasil, principalmente nessa região. Aqui ainda tem muitos bares brasileiros e que você pode estar indo, mas não é igual no Brasil. Essa questão cultural, para muita gente, pode ser um fator que acaba levando pro lado negativo. Essa é uma questão que mais pega, é a solidão e a distância da família. No começo, o primeiro ano aqui, eu fiquei 1 ano e meio sem ter amigo. Eu não tinha amigo, porque também eu sou muito seletivo, eu não queria me relacionar com pessoas que não tinha nada para me acrescentar. Então eu fiquei 1 ano e meio sozinho. Agora imagina você, 1 ano e meio sozinho num país que você não conhece, não fala a língua, sem amigo, é difícil. O primeiro ano meu aqui, o primeiro ano e meio foi bem difícil. Isso é um ponto que acaba pegando bastante. Família, distância da família. Tudo bem, eu acredito que hoje, com a tecnologia, a gente fica mais próximo da nossa família. No geral, a gente acaba perdendo momentos que, se a gente não tá do Brasil, a gente não vivencia. Às vezes um casamento de algum amigo, casamento de algum parente, aniversário. Se você tá pensando em morar no exterior, esse é um ponto que faz muita gente voltar. Tô aqui vai fazer mais de 5 anos e são altos e baixos, né? Tem semanas que a gente não liga tanto, tem semanas que é mais difícil, então essa distância da família acaba influenciando muito. É óbvio que a tecnologia ajuda, mas como eu disse, tem alguns momentos importantes que você acaba não participando e isso acaba te deixando às vezes meio triste. Visto e imigração. Isso é uma coisa, se você for para um país e você precisa de visto, você tem um tempo para ficar, você precisa estender visto, é uma coisa que pega bastante, galera. Não adianta, você precisa entender, saber quando seu visto vence, como é que faz para renovar, se eu não renovar, se eu renovar, questão burocrática, tem muito documento que você precisa apresentar, principalmente aqui nos Estados Unidos. E a questão financeira também, você tem que se programar financeiramente para poder fazer o pagamento dessas taxas,
que muitas vezes são taxas que não são baratas. Às vezes até mesmo contratar um advogado para estar fazendo esse procedimento para você não cometer nenhum erro e acabar perdendo seu visto e voltando para o país que você mora. Então isso é uma coisa que realmente você tem que estar atento, tem que ficar por dentro mais ou menos do que está acontecendo para não dar mole e tentar ficar tudo certinho perante a lei. Galera, saúde. A saúde aqui nos Estados Unidos é muito cara. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Ele precisou fazer um procedimento cirúrgico. A conta veio depois, ficou 96 mil dólares. Franklin, como é que ele pagou? A sorte que ele tinha um convênio, ele acabou pagando 3 mil e o convênio cobriu o resto. Mas muitas vezes se a pessoa não tiver o convênio, ela acaba sofrendo, ela acaba criando essa dívida. E tem algumas maneiras que o governo te ajuda a pagar. Até alguns estados que, se eu não me engano, Massachusetts tem uma saúde mais barata. Mas normalmente nos Estados Unidos a saúde é muito caro. Isso acaba afetando diretamente você que está vivendo aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que fazer um plano de saúde legal. E o plano de saúde é muito caro. Isso acaba te afetando de uma maneira negativa. E eu vejo como um ponto ruim dos Estados Unidos. Olha aqui os patinhos, ó. Olha os patinhos. O que vocês acham da saúde? O que vocês acham da saúde? Fala pra mim. Olha lá os patinhos lá. De tudo que eu falei, o que você achou que é mais positivo e o que você achou que é mais negativo? Deixa aí no comentário aí embaixo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, clique em gostei para me ajudar. E eu vou ficando por aqui, nesse parque. A Estátua da Liberdade está lá atrás, Nova York está aqui. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Valeu!